Boa tarde, gente. Então, sejam todos bem-vindos à nossa leitura do nosso devocional. Lembrando que hoje é sábado, mas tem devocional, tem sim. E o devocional de hoje é Ore como se sua vida dependesse disso. Será que sua vida depende realmente da oração? Vou pedir para você compartilhar, eu também vou compartilhar com o maior número de pessoas. Que... Aê. Muito bem, então vamos à leitura do nosso devocional. Aqui, então, na introdução, a autora diz que a irmã dela, né, teve câncer e ela ficou muito triste, a família toda ficou muito abalada e eles oraram muito. Me chamou a atenção que eles subiram, enfim, para uma sala de oração e eles ficaram 2 horas orando. 2 horas orando. Semana passada eu acordei mais cedo para orar e fiquei 1 hora e eu, uau, já achei que assim foi muito. Imagina ficar 2 horas orando. E no final da história ela conta que a irmã ela foi curada desse câncer. E aí ela disse que Tiago, um dos irmãos de Jesus, disse: Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ore. Tiago 5,13. Declarou também: Não tem porque vocês não pedem. É impossível ser mais claro que isso, precisamos orar. Continuando a falar sobre oração, Tiago afirmou: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Quando a gente pede coisas de forma egoísta. A oração precisa ser mais do que pedir coisa que queremos. Ela é, antes de tudo, o meio de a gente se aproximar de Deus. É como se na oração a gente tivesse intimidade com Deus. E o que que é oração? É a conversa com Deus. A oração é quando você conversa com Deus. Orar é esperar os pés do Senhor para encontrar liberdade e cura em sua presença. A oração é a maneira mais milagrosa de reconhecer nossa dependência de Deus e a gratidão por seu poder em nossas vidas. Isso é verdade. Eu estava orando por um objetivo e Deus não tinha me falado nada. E aí, quando Deus me respondeu, eu falei: realmente, Deus, eu ainda não estou preparada e curada para aquilo que eu pedi. Então, a gente tem que ter maturidade também. Para até o não de Deus, quando Deus te diz não numa oração, é porque existe um motivo, é porque existe um porquê. Aí aqui a autora fala, né, que ela já experimentou incontáveis respostas às orações por ela disse que já orou pelo casamento, por filhos, por questões de saúde, emocionais, psicológicas, profissionais, e já teve respostas que na época ela nem sabia que era provável. Ela disse que Deus responde às nossas orações, mas é no tempo dele, e a resposta é dele. Lembrando que quando a gente ora e pede, Senhor, faça a tua vontade, é a vontade de Deus que será feita e não a nossa. Então, resista à tentação de não orar. Se tudo que Tiago afirmou sobre oração for verdadeiro, que a gente sabe que é, né? E eu acredito que é, pois a Bíblia foi inspirada por Deus. Então, qual que é o nosso problema? Por que que a gente não ora? Por que que a gente não ora? Por que que a gente não tem tempo para orar? Então, ela fez uma lista, eu achei bem interessante essa lista e inclusive me identifiquei. Por que que a gente não ora? Então, listo abaixo algumas possíveis razões para a qual não oramos o tanto que deveríamos ou com o fervor necessário. Não cremos plenamente no que a palavra de Deus diz sobre oração. Suspeitamos que a Bíblia foi escrita para todos, menos para nós. É igual aquela palavra, tu vai no culto, a pregação tá uma bênção, é para tua vizinha, a palavra nunca é para ti. Achamos que estamos ocupados demais. Isso é, eu falei ontem, né, que Deus, ele quer o nosso dízimo, mas ele quer que a gente dizime o nosso tempo também. Não acreditamos que Deus ouvirá nem responderá nossas orações. Não sentimos que somos bons o suficientes para que nossa oração merecer uma resposta. Queremos que Deus faça a nossa vontade sem qualquer esforço da nossa parte. Não dá, né, gente? Presenciamos ocasiões em que o Senhor não respondeu a uma oração e por isso concluímos que ele não responde a nenhuma oração. Eu acho lindo uma música que diz que no sim ou no não, Deus continua sendo Deus. Então, tipo, se ele responder sim, tudo bem. E se ele responder não, tudo bem. Ontem eu tava conversando com uma discípula minha e eu falei pra ela, bah, quando eu senti assim que foi um não de Deus e eu disse, não, realmente, Deus, eu não tô preparada para essa bênção agora. Eu acho que tu me trata primeiro e a gente tem que ter humildade para dizer, Deus, me trata primeiro. É igual a gente está estudando sobre prosperidade, as pessoas pedem muito, ah, eu quero 10, eu quero 20, eu quero 30 mil reais. E aí as pessoas não conseguem administrar 2, 3, 4 mil.
como é que Deus vai dar uma bênção tão grande para nós administrar? Então a gente tem que ter consciência, tem que ter maturidade e temos que ser responsáveis na nossa oração também. Imaginamos que Deus tem coisas melhores para fazer do que responder nossas orações. Isso aqui foi uma coisa que eu pensei durante muito tempo. Cremos que Jesus estava falando sobre oração apenas com seus discípulos e com ninguém mais no planeta. Não temos fé suficiente para acreditar que a oração funciona. Achamos que não sabemos orar. Cremos que não podemos apresentar diante de Deus depois de falhar de novo ou obedecer. Isso é uma coisa ruim do pecado. Quando a gente pega o pecado, traz culpa, né? Nos gera culpa e a gente acaba nos afastando de Deus. Imaginamos que Deus tem coisas melhores para fazer do que responder nossas orações. Isso aqui me lembrou daquele filme, O Todo-Poderoso, né? Que ele recebe um monte de oração. Esquecemos que temos o Espírito Santo em nós, funcionando como uma linha direta com Deus, que nos ajuda a orar. Ficamos intimidados pelas grandes orações que escutamos, outros fazeres, e temos medo de não sermos eloquentes o bastante. Não encaramos a oração como um diálogo com Deus, por isso achamos, né, que as nossas orações nunca passam do teto, muito menos chegam aos ouvidos de Deus. Quem nunca achou isso, né? Então, se você se identificou com alguns motivos, né, e você acha que você não consegue orar, bem-vinda, você não está sozinha. Esses dias eu acordei mais cedo e falei, Deus, eu vou acordar mais cedo porque agora, olha o meu pensamento. Falei, Deus, eu vou acordar mais cedo para orar porque eu acho que agora tu tá menos ocupado. Gente, Deus é onisciente, onipresente, Deus não cansa. Se nós meros mortais cansamos, Deus não cansa. Aí eu acordei, tipo, 4:30 da manhã pra orar, porque eu achei que nesse momento, tá? Tô falando uma coisa real, minha. Nesse momento, Deus ia estar menos, digamos, ocupado para me ouvir. Claro, foi bênção, tirei um tempo para orar, mas, gente, Deus não tá ocupado. Tanto que se eu for ali agora orar, Deus vai estar me escutando. Eu estava na igreja limpando as coisas, Deus estava me escutando. Ele me escuta o tempo todo, ele nunca tá ocupado demais para ouvir minhas orações. E olha como a gente tem, eu vou dizer que a gente tem, assim como a gente tem crenças limitantes de relação à prosperidade, a gente tem crenças limitantes também em relação à oração. Não saber orar também não é o problema, se você define a oração como um ato de se comunicar com Deus. Ao orar, então, você compartilha com Deus os momentos que você está passando, das coisas que você está passando, e você fala para Deus, Deus, estou passando por tal situação, né? E não existe oração ruim e errada, apenas oração honesta. Eu adorei isso aqui, oração honesta. Aquilo que tu fala que tu está sentindo. Caso você pense, minhas preocupações não têm importância suficiente para Deus, por que ele perderia tempo para responder? Eu garanto que ele tem tempo em abundância. Na verdade, o Senhor tem todo o tempo do mundo. E tudo aquilo que for importante para você será importante para ele também. Assim como bons pais ouvem as crianças falarem sobre qualquer coisa que seja importante para sua mente infantil, Deus também ouve você. Olha que legal. Deixa eu dar um oizinho aqui para a Paty. Se seu pensamento é hoje não posso voltar clamando a Deus, pois depois de falar de novo, sabe que todos nós temos momentos de falha, mesmo após aceitar Jesus. Ele perdoa todos os nossos pecados, caímos novamente. Deus sabe disso e por isso que nos deu o caminho de confissão e de arrependimento para limpar a nossa ficha. Lembre-se, o inimigo quer que você sinta vergonha e culpado, porque ele sabe que isso impedirá de se aproximar de Deus. Não dê satisfação a ele. Se você pensa, não, sinto que sou boa o suficiente para que Deus ouça minhas orações, quanto mais para respondê-las, seja bem-vindo à família. A maioria de nós se sente dessa forma, mas isso não é ruim. Daí a autora explica o processo. A partir do momento que você aceita Jesus, devemos ver a justiça em Cristo em você. Ele envia o Espírito Santo para habitar em nós. Então a gente pode se aproximar de Deus. Poder falar com Ele, ouvir, né, e ouvi-lo falar em nosso coração, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a orar. Deus ouve e responde as nossas orações. Não porque você merece, mas por tudo aquilo que Jesus fez. Isso se chama graça. Deus nos ouve porque Ele nos deu a graça. Nenhum de nós somos bons o suficientes, o bastante para merecer tudo que Deus tem para nós. E em Jesus é que nós conseguimos fazer as boas obras. E é preciso compreender isso, pois do contrário, o inimigo sempre virá com mentiras e convencerá do oposto. Isso pode continuar impedindo de orar. E eu quero falar assim um pouquinho do poder da oração. Hoje eu tinha que resolver uma coisa e eu precisava que tudo desse certo.
Então eu orei, eu pedi, Deus, eu não, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de ver Deus como pai. Eu já falei isso pra vocês. Daí eu falei, Deus, eu preciso que as coisas se resolvam, né? Porque eu tinha que deixar meu filho, né, para mim fazer umas coisas da igreja. Eu não queria que ele ficasse ruim. Eu queria que ele passasse um fim de semana bem. Eu não sabia como agir, eu não sabia como conduzir a situação, né? Porque eu precisava estar na igreja, eu queria estar na igreja. Eu não queria que ele ficasse o fim de semana ruim ou mal, porque há 15 dias atrás ele se negou, enfim, a ficar com a pessoa que teria que ficar. E eu disse, Deus, me ajuda. Eu falei, me ajuda, porque eu não sei não sei o que fazer. E aí orei, levantei, orei, né? Pedi para Deus sabedoria, pedi para Deus que abençoasse a vida da outra pessoa também. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, de que a gente tem que orar pelos outros também. Não interessa se essa pessoa fez alguma coisa boa para você ou não. Isso se chama perdão e amor ao próximo. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de orar, eu amo orar pelos outros. E eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha. Se uma pessoa me parar na rua e pedir ver, eu preciso de uma oração, eu faço uma oração. Deixa eu assinar aqui para Simone, seja bem-vindo, Simone. Então a gente tem que, aqui a fala, né, que a gente tem que orar pelas necessidades dos outros. Então, se você estiver ouvindo esse devocional e você precisar de uma oração, não fique com vergonha de pedir uma oração. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de orar. E você, o que é importante para mim, eu tenho vergonha de falar para Vera. Não precisa ficar com vergonha. O que é importante para ti vai ser importante para mim também, porque é importante para Deus. O caminho para aprender a orar é orando. Jesus nos ensinou a orar por nossas necessidades do nosso Pai. Ele nunca disse para você orar por suas necessidades, mas sim que Deus sabe do que você precisa. Portanto, não é necessário se preocupar-se com as coisas. Em vez disso, deve-se orar por elas. Não se preocupar com algo que não quer dizer não orar a respeito disso. Significa orar, confiar que o Senhor responderá do jeito dele, no tempo dele. É igual eu tava falando pra vocês. Eu queria muito uma coisa e eu tava falando. Aí, semana passada, eu recebi uma resposta. Eu falei, realmente, Deus, não tô preparada pra essa bênção ainda. Eu acho que primeiro tu me trata, a gente volta a conversar daqui um tempinho. Não que eu tenha desistido desse objetivo. Não, eu ainda quero, mas eu ainda não estou preparada pra isso. Então, eu acho bem legal. Tipo, Deus falou que não, né? Na verdade, Deus não disse que não, ele disse que vai me dar a bênção que eu quero. Só que eu entendi que eu ainda não estou preparada para isso. Daí ela conta a história que a filha dela orou por uma pessoa e, e que não é pra gente deixar de passar nenhuma oportunidade de orar pelos outros. Todos precisam de oração. E ninguém se importará com o fato de você não ser eloquente, não. Tipo, ninguém vai se importar se você tá falando as palavras certas, se você tem uma boa dicção, se a sua voz é bonita. Tipo, hoje eu tô meia rouca. Quando Deus não atender essas orações, se você orou por algum assunto e não ouviu a resposta, lembre-se que orar não é dizer a Deus o que ele deve fazer. Oração é contar ao Senhor o que você deseja que ele faça e submeter a questão às mãos dele, esperando agir como ele quiser. É a vontade de Deus que vai ser feita, não a nossa. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, lutou com orações não respondidas. E ele se perguntou por quanto tempo ele ficaria triste, uma vez que o Senhor parecia não ouvi-lo. No final, ele decidiu confiar na misericórdia divina e louvar a Deus por todas as coisas boas que havia feito a ele. Isso está em Salmos 13. Nós também precisamos confiar em Deus, né, e louvar. E assim, o que que eu penso? Todos os dias eu coloco o meu dia na presença de Deus. Deus, abençoa o meu dia, eu coloco, eu te apresento o meu dia na tua presença, que a tua vontade venha a ser feita, não a minha. Porque às vezes tu tem um monte de coisa para fazer e tu quer fazer tudo conforme o quê? Conforme tu quer. Mas o que que é melhor? A tua vontade ou a vontade de Deus? Aquele que te criou e que sabe o que é melhor para o teu futuro. Então a gente tem que ter essa noção também. A gente tem que pedir, Deus, qual é o que que é Oi, Alana, seja bem-vinda. O que que é melhor para mim? A minha vontade ou a vontade de Deus? A gente tem que pensar nisso. E aí, ele disse que quando a gente se revolta contra Deus, enfim, porque Deus não nos respondeu na nossa oração, é como se a gente estivesse na porta de um mercado, bem naquela porta de entrada, com um monte de gente querendo entrar. Então a gente está bloqueando uma porta de supermercado. É morder a própria mão que alimenta. É virar as costas à única possibilidade que a gente tem de vivenciar milagres. Seria melhor se chegar ao Senhor com louvores, por ele ser o Todo-Poderoso, onisciente, Deus do universo, aquele que supre qualquer necessidade. Quando eu fico muito atacada, muito nervosa, eu falo, Deus, tu sabe o que é melhor para mim.
Tu supre todas as minhas necessidades e tu sabe o que é melhor para mim. E se algo não aconteceu ainda, é porque tu tens o melhor. Tipo, ontem eu tava largando uns currículos ali, falando, Deus, abre as melhor porta. Porque agora eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no que é melhor pro meu filho. E ainda eu acrescentei assim uma frase, eu falei, Deus, tu já teve filho e tu sempre quis o melhor para Jesus. Então também eu quero um emprego que também seja bom para mim e pro meu filho. Ah, vamos ver aqui. Orar é abrir o seu coração diante de Deus e contar todas as coisas a Ele. Não que Ele já não conheça as coisas, porque Deus nos conhece. O Senhor sabe de tudo, mas deseja ouvir de nós. Tipo, Deus sabe, Deus já sabia tudo o que ia acontecer no meu dia hoje. As pessoas que eu ia encontrar, as pessoas que eu não ia encontrar, as caronas abençoadas que eu tô ganhando, né? Porque eu tô sem carro. E por isso que Deus quer sua dependência em soberania. O Senhor designou que primeiro você deve orar e depois disso ele se moverá em resposta à sua oração. Deus quer que você tenha uma vida de liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. Mas isso só pode acontecer se você orar. Já falei, né, que Deus, ele é, como é que eu posso falar? Ele é cavaleiro. Ele bate e espera você abrir. Se você abre essa porta, ele entra. Então, e, gente, não orar é conversar com Deus, não precisa ser aquelas orações, Senhor Jesus. Não, Deus, obrigada por esse dia. Deus abençoe esse alimento. Deus me acompanha, eu tô indo pro trabalho. Vai junto comigo, convida. Deus, ele é seu amigo. Deus, pode vir comigo, por favor? Então, eu vou ler essa oração e depois a gente faz uma oraçãozinha. Então, a oração de hoje é assim: querido Senhor, ensina-me a orar, ajuda-me a orar, não só por minhas necessidades, mas também pelas necessidades dos outros. Mostra-me como orar a respeito de todas as coisas. Clamo a ti, apresento as minhas angústias. Capacita-me a orar continuamente. Auxilia-me a deixar meus pedidos de oração aos teus pés, em tuas mãos. Ensina-me a confiar tanto em ti que eu não tenha ideias preconcebidas a respeito de como minhas orações devem ser respondidas. Sei que é meu dever orar, e tua parte é responder. Ajuda-me a fazer a minha parte e deixar que tu faças a tua. Olha que legal. Ajuda-me a confiar que responderás do teu jeito, em teu tempo. Arrependo-me de todas as vezes que fiz exigências, esperando que respondesse às minhas orações de forma que eu queria. Sei que a tua vontade e teus juízos são perfeitos. Por isso te louvo acima de todas as coisas, inclusive os meus desejos e minhas expectativas. Tu és o meu refúgio e rocha firme, sobre a qual permaneço. Nada pode me abalar, nem mesmo orações aparentemente não respondidas. Quando não conseguir ver as minhas orações respondidas, abre meus olhos para ver as coisas sobre a tua perspectiva, que foi o que aconteceu, né? Deus me disse não e ele me mostrou por que ele me disse não, porque eu ainda preciso de tratamento de Deus. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso está em Salmo 121 e 2. Senhor, sou grata a ti, ó Deus do universo todo-poderoso e onisciente, também meu Pai celestial, que amas incondicionalmente e nunca me abandonas. Obrigada por ouvires e responder as minhas orações. Em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando que todos os dias a gente está fazendo a leitura desse nosso devocional. Hoje estamos eu tenho que olhar aqui. Sexta lição. Conto com a presença de vocês e agora vamos fechar os nossos olhinhos e vamos fazer uma oração. Lembrando que orar é conversar com Deus. Deus, na tua presença, eu me coloco, Senhor, para te agradecer, Senhor, por esse dia, Pai. Te agradecer, Senhor, porque até aqui tu me sustentou. Abençoa, Senhor, o nosso finalzinho de noite, Pai. Abençoa, Senhor, tudo que a gente for fazer agora. Senhor, te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nos sentimos culpados e não tiramos tempo para conversar contigo. Mas queremos, Deus, queremos mudar, queremos ser transformados por ti. Abençoa, Deus, cada área da nossa vida financeira, nossa vida sentimental, os nossos negócios, Senhor, os nossos clientes, Pai, os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa. Abençoa também, Senhor, os nossos sonhos e projetos, Senhor. Que tudo, Senhor, venha a ser alinhado, Senhor, conforme a tua vontade, pois a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Deus, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Continua nos abençoando. Abençoa o nosso fim de semana. Renova, Senhor, as nossas forças. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Vocês viram, gente, oração é conversar com Deus. Eu nunca sei o que eu vou falar. Tirando quando eu leio ali o livro, eu deixo. O que vem na minha mente, eu falo. Gente, Deus abençoe vocês. Tô cuidando aqui que eu vou ganhar carona pra ir pra igreja. Hoje tem Arena Jovem. Maravilhoso. Se eu disser pra vocês que eu não estou cansada, estaria mentindo. A gente faz a limpeza da igreja. Eu tô bem cansada, mas sabe por que eu vou pra igreja? Porque lá é onde eu renovo as minhas forças. Vocês podem ter certeza. Teve um dia que eu saí do plantão de quase 24 horas trabalhando. E eu cheguei na igreja muito cansada, mas muito cansada mesmo. Gente, eu cheguei assim, ó, sabe quando chega assim, quando eu saí de lá, parecia assim, ó, que eu tava, que tinha recarregado a minha pilha. É o que eu tenho para dizer para vocês. Então, se você precisa recarregar suas energias, se você precisa de uma oração, me chama no privado, compartilha esse devocional com mais pessoas, porque aquilo que pode ser útil para ti pode ser útil para outras pessoas também. Um beijo, gente. Obrigada, Paty, Simone, Alana. Saudades de ti, Alana. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os sábados de vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês. Um beijo, até amanhã.